Antes de tudo, obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Eu não lembro exatamente como é que eu cheguei no teu canal, acho que foi porque eu me chamo Vitor e alguém me falou, você conhece o vegano Vitor? Eu falei, não. Eu queria falar contigo mais sobre as questões do ativismo, né? Porque, assim, sobre por que ser vegano, os animais, a gente já sabe bem, né? Eu imagino que, claro, muitas pessoas têm que descobrir melhor isso ainda, por isso que a gente está aqui fazendo esse trabalho. Mas eu queria tentar focar nessa parte de ser ativista vegano, né? Como é que é isso na sua vida, como é que tem sido? Como é que foi que você começou essa jornada? Foi em que ano que você, além de ter virado vegano, também decidiu que ia ser um ativista vegano? Pô, pra mim isso aconteceu meio que ao mesmo tempo, né? Quando era 2016 e eu comecei a estudar muito. No começo de 2016 eu comecei a estudar bastante sobre questões de direitos animais. Um assunto começou a me interessar e enquanto eu estudava, eu percebia a urgência, né, de tratar desse assunto. Eu percebia o tamanho da injustiça que é a forma como a gente interage com animais de outras espécies e a forma como a gente explora esses animais, tudo que é finalidade, né? Então, enquanto eu estudava sobre veganismo, eu ainda não era vegano, eu já pensava assim, caracas, eu não só tenho que parar de explorar animais, mas eu tenho que, de alguma forma, né, usar as ferramentas que eu possuo, que no caso eu sou formado em design, então vídeo, tipo, coisas mesmo para fazer coisa de arte, coisa assim, Uhum. para fazer alguma coisa a respeito, sabe? E assim que eu me tornei vegano, eu já estava com essa ideia fixa de ter um canal no YouTube, porque eu via os canais, eu ia buscar, né, canais aqui no Brasil falando sobre veganismo e tal. E aqui no Brasil eu via muito pouco de pessoas debatendo o veganismo. Eu via muita gente fazendo receitas, muitas receitas e canais até grandes assim, já fazendo receita vegana, mas eu via muito pouco de gente discutindo conceito, de gente trazendo informação da forma que eu gosto de trazer, né, falando sobre as desculpas que as pessoas inventam para continuar explorando animais, coisas assim. E aí acabou que assim, foi muito junto que eu virei vegano e assim, menos de um mês o canal já estava no ar, a minha irmã me ajudou pra caramba, que ela já tinha um canal antes, ela tem até hoje. E a gente tocou, né, a gente, né, eu toquei esse Uhum. projeto, toquei esse projeto e tá aí até hoje, quase vai fazer 5 anos esse ano Cinco de anos. Vegano Vitor. Mas aí você começou... bom, primeiro, vegano Vitor e não Vitor vegano. Você é vegano antes de você ser Vitor, então? Não, eu sou Vitor antes de ser vegano. Vegano Vitor só soa melhor do que Vitor vegano, né? Vegano Vitor fica mais sonoro, assim. Eu Entendi. lembro que quando eu pensei nisso lá em 2016, era uma ideia tipo assim: eu quero que as pessoas pensem em vegano e qualquer coisa vegana, vou comer aqui um bolo vegano, vegano Vitor. Vegano Vitor, tem aquele cara. Tipo, a ideia era essa, as pessoas lembrarem de Uhum. mim muito facilmente quando elas pensassem em veganismo. E Eu como é não que foi sei esse se começo, assim? ajudou. Porque eu tô passando por um processo parecido, né? Eu virei vegano, eu já era vegetariano há 8 anos, e Uhum. aí também pelos animais, e aí em 2019, em janeiro de 2019, eu conheci uma vegana que inclusive é a minha parceira no projeto do Vegan Top, uma argentina, a Júlia Ferrari. E aí, Massa. pelo exemplo dela, ela nem era muito ativista, mas só por eu ver como era possível, eu falei, cara, acho que o que eu venho sempre falando, as pessoas me perguntam, você é vegetariano ou vegano? Eu falei, ainda não sou vegano, né? Eu sempre Aham. colocava uma coisa no futuro, né? Como se fosse um passo que algum dia eu ia dar, porque eu ia ser iluminado. E aí eu falei, Uhum. não é tão difícil, né? Vamos tentar. E realmente não é muito difícil. Eu tento falar isso para as pessoas, ninguém acredita, né? Sempre, mas é muito Sim. difícil. Difícil é a parte social, né? A gente ter que estar no meio que todo mundo come carne, que às vezes não tem opção, ou quase não tem opção. Essa é a parte difícil, mas enfim. E aí quando eu virei, eu também, assim como você, eu pensei, ainda mais que no primeiro ano eu fui ainda assim, já era vegano, mas estava com essa ideia. Aí quando veio a pandemia eu falei, não, eu tenho que, essa é a missão, não dá para a gente ignorar, né? Só que É que isso vem com uma série de, não sei, às vezes eu me sinto um pouco, não vou falar desmotivado, mas é overwhelming, né? Assim, a gente é o tempo inteiro pensando nisso, o tempo inteiro tentando conversar sobre isso, até às vezes a gente nem quer falar sobre veganismo, mas sempre acaba nesse assunto. sim. Então, eu queria saber de ti, assim, como é que você lida com essa questão na sua vida pessoal,
entre amigos, ou mesmo pessoas que não são amigos, são colegas, pessoas que você acabou de conhecer, e que inevitavelmente você vai ter que militar, se isso às vezes é cansativo ou não. Cara, primeiro que eu acho que quase todo mundo passa por uma fase assim, né? De, eu quero me tornar vegano, mas eu ainda não me sinto seguro por fazer isso. E é legal ter essa ideia de eu não sou vegano ainda, né? Eu ainda não fiz essa transição, mas eu vou fazer. Tipo, ter isso em mente é muito legal. Eu dizia nesse tempo, nesse meu período, eu dizia que eu era um vegano não praticante. Da mesma forma que tem católico não praticante. Que, Uhum. tipo assim, né, lê a Bíblia de Sim. vez em quando, vai à É, igreja domingo sim, domingo não. Eu era um vegano não apoia a praticante. Eu ficava... causa, né? Não, eu super respeito a causa, apoio e tal, mas fazer que é Sim. bom, né? E aí, cara, mas esse negócio que você falou, né, é exaustivo mesmo, é muito exaustivo, é muita informação, é muita coisa nova, ainda mais quando você se expõe, né, na internet e as pessoas começam a te mandar coisa, fala sobre isso, fala sobre aquilo, você viu isso aqui, e aí tem gente que é mais sem noção, né, e fala, você não falou sobre isso, que absurdo. Acaba que rola mesmo que uma desmotivação, isso acontece, é natural. Eu tento enxergar isso como uma parada meio do budismo. Tem uma frase no budismo que diz o seguinte: a única verdade absoluta é a impermanência. É aceitar a impermanência, é aceitar que vão ter momentos que eu vou estar super pilhado, que eu vou estar, caraca, eu vou gravar esse vídeo, vai ser foda, ficar escrevendo roteiro até de madrugada. Vão ter momentos que eu vou estar, cara, sofrendo para terminar de editar um vídeo, porque eu não tô motivado de forma nenhuma, porque, sabe, tem coisas outras acontecendo. Então, eu acho que aceitar que esses momentos vão surgir e que virão outros depois que vão ser mais empolgantes, aceitar isso facilita um pouco a seguir caminhando, sabe? E isso vale para qualquer tipo de ativismo que as pessoas façam, né? Uhum. Não só no ativismo vegano. Mas sobre a forma de lidar com pessoas, ultimamente está bem fácil porque eu não estou encontrando ninguém, né? Eu não conheço gente nova que eu troco ideia ao vivo, então é mais difícil passar por situação assim constrangedora, ou situação meio Entendi. chata. Mas eu passei por muito disso em muitos momentos. Eu já tive um caso que eu estava chegando num bar, estava com uns amigos, e tinham alguns amigos tinha uma galera no bar que não era do meu grupo de amigos. E aí eu pensando assim, né, cara, que eu vou ser vegano no bar, eu vou chegar, a galera vai ficar perguntando, eu não tô afim de falar disso hoje, eu Uhum. não vou nem tocar nesse assunto, sabe? Eu vou só beber minha cerveja, comer minha batata e é isso aí. Impossível. E aí a primeira coisa que o meu amigo que me recebeu lá no bar falou foi: Vitor vegano! E aí eu, puta que o caralho, eu não queria falar disso, que merda. Mas aí vai, não tem jeito, né? Meio que uma vez que você entende isso como uma missão, assim, você acaba É fazendo um mesmo pouco quando você não ingrato tá porque muito a gente afim. nunca tira férias, né, dessa função de ativista, assim. As pessoas acabam criando uma admiração, né, querendo ou não, pelo trabalho que a gente vai desenvolvendo, e elas querem, de alguma forma, sentir que são parte disso, né? Então, assim, eu nunca falo, isso aí eu já sabia, ou tipo, não precisa mandar essas coisas, sabe? Não, Eu claro. sempre acolho, falo, pô, que massa, obrigado por enviar, né? E muitas vezes é muito positivo, porque tem uma coisa também da internet, principalmente no Twitter, que a galera é muito veloz, assim, é rápido a parada. Então, acabou de sair uma parada, alguém já está compartilhando. E eu sou meio, assim, eu não fico acompanhando notícia muito, eu olho o Twitter mais como entretenimento, né, para me informar um pouquinho sobre política, mas não é coisa de notícia, eu não sigo portal de notícia, coisa assim. E aí acaba que é massa, às vezes a galera manda alguma coisa que caracas, isso tem que falar disso urgente, eu faço um fio rapidinho no Twitter e Uhum. aí já mata nessas aí da galera mandar. Então tem de tudo. Você acha que é possível ser vegano e não militar pela causa? Quer dizer, longe da gente julgar quem não é ativista, mas Uhum. me parece que todo vegano acaba se tornando, em algum grau, um ativista, né? Ou tem como você ser um vegano quietinho ali, que vai pro bar tomar cerveja, comer batata frita e que ninguém saiba que aquela causa te toca? Eu costumo Você conhece separar alguém? eu costumo separar isso em duas palavras, na verdade, né? São três, basicamente, né? Tem a palavra ativista, tem a palavra militante e tem a palavra embaixador, né? Hum.
todo vegano, toda vegana vai ser, né, de alguma forma, encarado como um embaixador do movimento, um representante. Vai ser uma pessoa que vai estar representando o veganismo de alguma forma para a sociedade ali, nem que seja aquela micro-sociedade que ela está ali de família e amigos. É impossível você se tornar vegano e não ter pessoas à sua volta questionando, perguntando, e você eventualmente vai ter que conversar com essas pessoas sobre isso. E quando essas conversas acontecerem, você vai estar sendo ali, tá fazendo o papel de embaixador, né, de embaixadora do movimento. O ativismo já é um pouquinho diferente. Quando o ativismo implica que você é uma pessoa que é ativa mesmo, né? Não é uma coisa, não, você não é uma pessoa reativa. O embaixador está mais reativo, ele está esperando as coisas virem até ele para depois ele falar alguma coisa a respeito. O ativista não, ele está ativo, ele está ativamente buscando soluções para esses problemas, buscando, né, trazer mais pessoas para o movimento ou informar mais pessoas. E então tem um bilhão de tipos de ativistas diferentes. E existe o militante. Essa terceira palavra é importante também, porque esse termo militante tem sido jogado como brincadeira, né, na internet ultimamente. Descansa militante, né? O militante cansado, coisa assim. Uhum. E o militante, a palavra militar, né? A palavra militante vem da palavra militar. Os militantes são pessoas que estão trabalhando organizadas. Então, o ativista, geralmente, é uma pessoa que está sozinha, uma pessoa que está, como eu, né? Como eu sou na maior parte do tempo, eu estou fazendo um ativismo sozinho na internet e tal. O militante está organizado, ele está junto com um grupo de pessoas que está fazendo esse trabalho junto. Então, tipo o Anonymous for the Voiceless seriam, então, militantes. O Anonymous for the Voices é um trabalho Quando você falou muito mais de militante, na militância. verdade, o que me veio à cabeça foi mais as pessoas que vão resgatar animais, que vão, assim, realmente ou investigar dentro de uma granja, fazer vídeo de investigação dentro da granja. Quando você falou militante, eu lembrei mais desse tipo de ativismo, mas isso também seria ativismo, né? Pode ser feito individualmente, então. Pode sim, né? Acho que todo militante, querendo ou não, é um ativista, né? Mas não necessariamente todo ativista é um militante. E não que exista, assim, eu não acho que tem uma hierarquia, né? De novo, não acho Claro, legal só esse negócio de para dizer, se você não é organizar as militante, ideias. você não é vegano, sabe? Mas é importante fazer essa distinção e é importante a gente sempre lembrar que é muito difícil mudar as coisas sozinho, sabe? É bem importante se juntar a coletivos, né? Colar com pessoas que estão fazendo um trabalho parecido, porque com certeza fazendo um trabalho junto com outras pessoas a gente tem um impacto muito maior, né, na sociedade, não tem fuga para isso, né? Te comentei outro dia, né, que o meu pai, ele comprou um bulldog francês pro meu irmão, ele novinho, tem 8 anos, e aí ele me mostrou a foto do cachorro todo animado e tal, e aí eu fico naquela, tipo, pô, será que eu, sabe, eu não me animo como ele com isso, não porque o cachorro seja uma criatura que eu não queira, mas por toda a questão, né, de que a gente deveria adotar os animais, que já tem tantos cachorros que precisam ser adotados, e porque cães de raça a gente sabe que tem uns problemas de saúde, né, porque eles vêm dessa manipulação genética, assim como as vacas, as galinhas, todos os animais domesticados, eles já têm corpos que não são mais muito aptos para uma sobrevivência por si só, né, eles se tornaram dependentes da gente, e a gente fica renovando esse problema eternamente, aí a gente justifica a continuidade do problema, porque a gente já criou o problema. Então, assim, é um exemplo de como eu estou constantemente em uma sinuca social, eu chamo assim, e eu fico dividido entre tentar, sei lá, ser menos chato ou sempre falar sobre isso e aí vai dar problema, entendeu? E às vezes a gente não quer que isso seja um problema, mas eu não sei muito bem ainda como lidar com isso, sabe? Acaba que às vezes eu fico calado, às vezes enfim, prefiro o silêncio, mas aí você também perde a oportunidade de interagir positivamente, né, com um familiar próximo, no caso, ou com amigos próximos, né? Você tem algum tipo de fórmula para lidar com esse tipo de situação que deve ser recorrente para você também? Isso é muito, muito individual, assim. Não existe uma fórmula ou uma coisa que vai funcionar sempre. Eu acho que a fórmula que eu dou é o seguinte: respeita seus sentimentos, sabe? Respeita a sua saúde mental, porque a gente tem que escolher muito bem as batalhas que a gente está disposto a batalhar. Não vale a pena, às vezes, ficar numa pressão muito grande de tipo, nossa, eu tenho que converter minha família, eu tenho que fazer eles saberem dessa coisa aqui, porque é muito importante, não sei o quê.
às vezes a gente acaba se desgastando, às vezes a gente, né, vai ter relações que vão ficar prejudicadas por causa disso, e isso é bem complicado de você, inclusive, né, exigir que outras pessoas façam, ou dizer assim, eu não posso dizer nunca, você tem que usar toda oportunidade para falar sobre isso. Cara, não necessariamente, sabe? Você tem que usar as oportunidades que você julga que são positivas. Então, não só pensando nas nossas relações interpessoais, né? Mas pensando também no resultado prático dessas ações. Às vezes, se você for percebido como um cara chato, meio que você vai afastar as pessoas disso. Eu tenho um exemplo que eu depois que eu lancei o canal, né, tem pessoas que não eram tão próximas de mim que se aproximaram, por interesse mesmo no conteúdo e tal. Então, pessoas que eram, assim, vamos dizer, colegas que se tornaram amigas. E uma dessas pessoas tem uma pessoa na família que é vegetariana e que sempre teve um discurso muito agressivo, assim, muito, isso é cadáver, não acredito que vocês vão comer isso, não sei o que. E assim, sempre, sempre, sempre. E ele me disse que essa pessoa que se aproximou de mim, né? Que foi o meu canal, foi a minha forma de falar que aproximou ele de novo dessa ideia, porque a forma que essa familiar, que essa parente dele tratava dessa questão, só afastava ele e fazia ele não querer participar disso, né? Então, assim, eu não acho que a culpa é dela, não dá para culpar ela, sabe? Mas dá para a gente, a partir dessa experiência, aprender que não necessariamente a gente vai ter que ficar ali o tempo todo falando e falando da mesma forma, né? Que existem várias formas de falar que às vezes são até mais saudáveis para a gente, né? Se a gente fala com calma, com tranquilidade, com perguntas ao invés de afirmações e imposições, acaba que as pessoas se aproximam mais, acaba que as relações não se deterioram, né? Então, eu sou muito feliz de, né, ter encontrado esse caminho de ativismo, de conversa, que me deixa manter todas as minhas amizades que eu tinha antes. É claro que tem algumas pessoas que aceitam menos do que outras, Sim. mas aí é com elas. Já não é porque eu fiz uma coisa ruim, sabe? É porque elas não estão preparadas para lidar com isso. Enfim, né? Coisas da vida. É engraçado porque eu acho também a sua fala muito pouco agressiva, né? Eu gosto do seu estilo porque você tem sempre você geralmente pede desculpa de antemão sobre uma coisa que você vai falar, e eu não vejo muito sarcasmo, coisas assim negativas, mas meu pai e minha mãe são separados, né? Mas os dois eu admiro muito, assim, são pessoas muito inteligentes, e eu já enviei vídeos seus para eles, e ambos, às suas maneiras, não gostaram, acharam que você foi sei lá, pedante ou alguma coisa assim, e eu ficava, pô, mas o cara, sabe, como a gente pode passar a mensagem mais de boa do que esse cara tá fazendo, entendeu? Porque as pessoas às vezes esperam que a gente faça a mensagem do veganismo do jeito que elas vão gostar, né? O veganismo sempre incomoda quem não é vegano, né? E mesmo eu, quando era vegetariano, provavelmente também poderia me incomodar, mas não sei como as pessoas esperam que a gente vá falar sobre esse tema sem causar algum incômodo, né? E aí a reação geralmente é se afastar, não quero ver. O da galinha, por exemplo, das galinhas poedeiras, né? Que é uma questão que geralmente é o exemplo de ouro, né? Que as pessoas sempre falam, mas e se eu pegar a galinha do fundo de quintal? Falo, não, peraí, tem isso, tem isso. Ah, mas aí você está exagerando, né? Porque a galinha, ela vai botar ovo de qualquer forma. Então não é só botar ovo, né? Tem toda a história por trás. Mas é complicado, né? As pessoas não estão afim de escutar algo que vai contra uma noção de que os animais podem ser explorados um pouquinho, né? Que algum grau de exploração é suficiente. É aceitável, né? Isso é muito interessante porque as pessoas percebem as coisas que a gente fala de maneiras muito diferentes. Tem um vídeo específico que eu falo sobre vegetarianismo. E eu falo assim, meio que, o que eu acho do vegetarianismo, né? E nesse vídeo eu faço algumas afirmações um pouquinho mais incisivas, assim, não agressivas, mas incisivas. E eu faço, tipo, meio que um morde-a-sopra ali. Teve gente que comentou nesse vídeo, nossa, que coisa horrível, você não é um vegano de verdade porque você está passando a mão na cabeça dos vegetarianos, você não pode fazer isso. E teve vegetariano indignado, xaropando que eu estava sendo escroto com os vegetarianos, insensíveis. É a mesma mensagem, né? É a mesmíssima mensagem, é o mesmíssimo vídeo. Então, eu não posso me responsabilizar pela forma como a pessoa vai perceber o que eu estou falando, né? Eu posso me responsabilizar pela forma como eu estou falando e apresentando as informações e as ideias que eu estou apresentando.
Mas então, esse é um outro aprendizado que eu demorei um pouquinho para... Principalmente a gente está fazendo coisa para a internet, né? É muito importante a gente ter sempre isso em mente. A gente não pode se responsabilizar pela forma como as pessoas estão reagindo ao nosso conteúdo. A não ser que seja assim, 99% da galera, 90% da galera tá xingando lá, falando, você é muito agressivo, você é um babaca, você é um escroto. Aí talvez eu tenha que repensar, né? Mas enquanto eu tiver plena consciência de que eu tô falando uma coisa que eu acredito, eu tô falando de uma maneira respeitosa, daí é com as pessoas que vão receber essa informação, elas que vão ter que lidar com isso. Certo. E aí você tocou no assunto de ser um bom vegano, né? Porque eu confesso que eu fiquei assim um pouco, não sei se chateado, mas me fez pensar e eu aprendi algumas coisas em relação, por exemplo, ao Vegetal Vermelho, né? Que é um canal que eu sigo, vocês já fizeram uma live, inclusive, eu já segui ele antes. E ele também é bem taxativo em alguns pontos de vista, que ele é extremamente assim, ele chama veganismo liberal, né? Que é o que o Fábio do Vista-se faz, né? Na verdade, eu acho que o Fábio do Vista-se e o Vegetal Vermelho são os dois opostos possíveis do veganismo atual, né? E eu acho que é complicado também você... Ele fala assim, vegano liberal não é vegano, sabe? Eu acho que será que a gente precisa complicar tanto assim os níveis de veganismo? Eu gosto de simplificar a coisa e falar assim, veganismo é não comer animais e produtos deles e se abster o máximo possível de exploração animal, ponto. Agora, se você está consumindo plástico, se você vende um livro de receitas e ganha dinheiro com isso, ou enfim, você faz outras coisas que estão dentro do sistema capitalista, eu acho que, poxa, é a sua maneira também de subsistir, né, nesse ativismo, porque afinal a gente precisa também gerar algum tipo de renda, né? Então eu tenho um pouco esse conflito interno, até porque eu concordo com ele em muitos aspectos. Eu acho que realmente o veganismo tem que ser antissistêmico a longo prazo, mas a gente tem que também comemorar quando produtos veganos estão começando a ser mais mainstream, né? Que nem antes não existia. Eu acho que é positivo que hoje seja mais possível você encontrar um hambúrguer vegano no Pão de Açúcar do que há alguns anos atrás isso era impensável. Isso não é uma coisa pior do que antes. Pode não ser ideal, né? Mas, sabe, como é que você especificamente, como é que você se posiciona nessa questão do liberalismo versus antissistêmico, né? Eu não sei quais outras palavras teriam para falar sobre isso. O que eu costumo colocar como contraponto ao veganismo liberal, eu costumo colocar o veganismo popular. Esse tema aqui dá para falar durante 5 horas, tá? Então eu vou tentar resumir bem resumido. Para começar, assim, o Carlos Coelho, o Vegetal Vermelho, ele é um cara assim que eu tenho ele como amigo de verdade. É uma pessoa que é muito próxima de mim, assim. A gente conversa sobre todas as coisas, né? Não só necessariamente sobre veganismo, a gente troca ideia sobre tudo. Ele é um cara assim excepcional, inteligentíssimo. Quando alguém do veganismo popular fala isso, vegano não é, como é que é? Vegano liberal nem vegano coisa assim. Eu acho que é uma ideia mais de dizer, por exemplo, tipo, morte ao homem, sabe? Homem tem que morrer, coisa assim. Eu acho que é mais uma palavra de ordem. Quando uma mulher fala assim, homem tem que acabar o homem. Eu entendo, eu não me sinto ofendido com isso, eu acho que eu entendo como uma palavra de ordem, como um monte de críticas que estão ali dentro, né? Antes dela chegar nesse tem que acabar o homem, tem um monte de questões que ela está trabalhando ali. Eu acho que é a mesma coisa com o Carlos. Eu não gosto dessa ideia de falar assim, se você faz isso, você não é vegano, sabe? Eu acho isso, até porque eu acho improdutivo esse tipo de argumento. Da mesma forma, né, que tem muito vegano liberal também que tira a carteirinha de vegano popular porque diz, vegano popular apoia o MST e o MST faz churrasco, então o vegano popular não é vegano de verdade, sabe? Esse tipo de rixa eu acho bem improdutivo. Eu gosto mais de trabalhar sobre ideias. E trabalhando sobre ideias, eu pessoalmente, o Vitor, eu não consigo entender a necessidade de, por exemplo, fazer publicidade para uma marca como a Nestlé, que acabou de ser denunciada por tráfico infantil, por trabalho infantil, sabe, na produção de cacau, nos seus fornecedores de cacau. E eu não vejo como essa empresa pode ser vegana, e eu não vejo como uma atitude, sabe, de uma pessoa que está realmente preocupada com o planeta de alguma forma, com as pessoas de alguma forma.
eu não vejo como uma atitude coerente com o veganismo fazer propaganda dessa empresa, sabe? Ou de produtos dessa empresa. Eu não acho isso muito coerente. Mas, assim, eu nunca vou dizer que uma pessoa que faz propaganda da Nestlé não é vegana, sabe? Uhum. Eu acho incoerente, porque, para mim, o veganismo, ele tá, assim... Eu não acho que só animais não humanos estão dentro do veganismo, da definição de Sim. veganismo. Eu acho que é importante, né, evitar a exploração, na medida do possível do praticável, de animais humanos também, né? E se essas empresas, a gente sabe que elas estão ligadas com descaso ambiental, com conchavo que fazem com o governo, tipo, a Coca-Cola tem um histórico de destruição ambiental absurdo, fora as manobras completamente antiéticas dentro do mercado. E tipo assim, por que eu vou fazer propaganda dessa empresa? Essa empresa precisa da minha propaganda? Sabe? Eles gastam bilhões com publicidade todos os anos. Não é a minha propaganda que vai mudar, não é eu comprar o produto dela que vai mudar. E então, assim, Mas eu você não acha tento que às vezes a desassociar. gente se tornar muito, porque você falou, o veganismo não é só isso, mas porque o veganismo, se você vai aprofundando nele, você encontra realmente essas interseções com outros movimentos, né? Feminismo, Uhum, antirracismo e tal. Só que esses uhum, outros movimentos são outros movimentos. Eles não são por si veganismo, né? Porque eu acho que quando a gente começa a ampliar demais o leque, talvez o efeito seja de até afastar pessoas que acham, não, para eu ser vegano eu vou ter que me preocupar com todas essas coisas, uhum. então eu não vou nem começar, né? Então, eu acho que, às vezes, Eu, para a gente começar a aumentar a causa e trazer pessoas para começar nela, talvez a gente devesse focar mais no aspecto que é original dela, que é a questão dos animais. Claro que o veganismo te ensina também a ver a exploração humana de outra forma, né? A você, enfim, ampliar essas causas, mas eu acho que isso é um segundo passo, não é o primeiro passo. O primeiro passo é alimentação. Depois vem uhum, roupa, tal, na minha visão, né? E aí depois uhum, você começa a entender essas outras interseções. Mas se você já chega de uhum. cara falando que o veganismo é isso, tudo isso e tudo aquilo outro, sabe? Eu Uhum. acho que causa um pouco de rechaço às pessoas, não? Será que Eu não acho é que tem feito... muitas formas de ver isso, né? Eu acho que não existem movimentos separados, né? Por exemplo, movimento antirracista, movimento feminista, movimento vegano, movimento anti-LGBT-fobia. Tudo meio que está tudo mesclado e existem muitas interseções e existem pessoas dentro desses movimentos que se odeiam, sabe? Que não se dão bem e que se criticam pra caramba. Então, eu tento enxergar da seguinte maneira. Eu acho que tem duas observações que eu acho importante fazer. Eu não posso esquecer de fazer nenhuma delas aqui. A primeira é o veganismo, para mim, se ele não tiver aliado com outras pautas, ele vai ser um movimento fadado ao fracasso. Eu acho que num país de maioria de pessoas negras, se o veganismo for percebido como um movimento racista, a gente está ferrado. Ninguém, assim, a gente vai atingir uma parcela é, minoritária da população, minoritária numericamente falando, né? Não socialmente. Outra coisa importante de falar também é que as pessoas elas vão buscar recursos de acordo com o tanto que elas estão abertas ainda a tais pautas, né? Vamos supor. Então, geralmente as pessoas elas vão entrar no veganismo pelo viés do veganismo liberal, porque são os perfis com maior número de seguidores, as pessoas do veganismo liberal geralmente elas têm mais recurso financeiro do que as pessoas do veganismo popular. Então, acaba que elas vão alcançar mais pessoas, né? O veganismo liberal é o que está atrelado com os produtos da Nestlé, da Unilever, né? O Burger King, por exemplo, lançando um lanche vegano e fazendo propaganda, hambúrguer vegano, e todo mundo, hambúrguer vegano, e o que é veganismo? Vou ver aqui, através dessa pessoa que fez a propaganda do Burger King. E acaba que o primeiro contato das pessoas, geralmente, não é sempre que acontece, mas geralmente é pelo veganismo liberal. Então, eu acho que o que acontece é que as pessoas vão se politizando aos poucos, as que estão afim, né? Vão abrindo um pouquinho mais e de repente começa a consumir o conteúdo um pouquinho mais para cá, aqui, assiste um vídeo sobre o MST, descobre que o MST não é um grupo terrorista, sabe? Vai entendendo as conexões entre as pautas, a importância de lutar por soberania alimentar, pelo fim dos desertos alimentares, né? Começa a enxergar isso de uma forma mais ampla e acaba chegando, por exemplo, no canal do Vegetal Vermelho, que é o cara que está falando sobre filosofia de uma forma super aprofundada, sabe? E de uma forma com
tipo, muito mais profundidade, muito mais complexidade do que geralmente eu faço meus vídeos, né? Então, eu acho que cada um vai consumindo ali o conteúdo de acordo com o que está mais aberto. Eu não acho que chega a ser um problema você ter algum ativismo um pouco mais incisivo, ou você falar alguma coisa tipo essa, vegano liberal nem é vegano. E porque eu acho que isso vai atingir as pessoas de acordo com o que as pessoas também estão afim ou preparadas para serem atingidas. Eu não acho que existe uma única forma de falar que vai, né, atingir todas as pessoas, então é legal que existam formas diferentes de falar que vão Sim, atingir mas pessoas eu diferentes. também acho que tem que ter essa pluralidade, né? Mas é porque quando alguém fala veganismo liberal não é veganismo, ele está excluindo as outras, né? Eu não estou excluindo essa forma de pensar, mas o pensamento dele exclui, não necessariamente que eu seja um vegano liberal, eu espero não ser, mas, por exemplo, você tem um pouco da sua renda vindo do Apoies, né? Que você Uhum. pede para as pessoas doarem. Inclusive, eu ainda não estou nessa lista, mas como um bom militante, eu me unirei. Massa, obrigado. E você, então, de alguma forma, você também está explorando o capitalismo para ganhar a vida com o veganismo. O que eu estou tentando fazer, eu estou terminando de editar um curso que eu vou cobrar. A minha intenção é vender um curso online e eu me meti de fazer em 3 línguas, que está sendo um pesadelo, porque eu Imagino. pensei, cara, tem que ser, meu projeto chama The Vegan Utopia, né? Então, a ideia é que o planeta tem que ser vegano. E aí eu abracei essa causa. Eu e a Júlia, que é argentina, e aí a gente fala espanhol, português e inglês. Então, o curso eu estou gravando nas 3 línguas, só que para editar isso, eu ainda estou terminando o português. Mas isso para dizer que vai ser a minha forma de ganhar dinheiro, espero, vendendo um curso, né? E não dando de graça tudo que eu estou pesquisando. Apesar que uma parte também, claro, vou ter que dar de graça para chamar pessoas. Enfim, tem esse conflito. Eu não sei se às vezes você tem algum insight para me dar para Cara, pensar eu isso de uma entendo o forma seu diferente. conflito. Eu entendo completamente o seu conflito. Eu acho que assim é legal separar um pouco as coisas, porque assim não quer dizer. Eu acho que assim dizer uma pessoa que é um vegano liberal, por exemplo, é uma pessoa que acredita, né, que eu vou usar o exemplo do Fábio Chaves. Eu quero deixar claro que eu não desgosto do Fábio, eu gosto do Fábio. Eu acho que ele é uma pessoa. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa incrível e maravilhosa, e eu tenho vontade de trocar ideia com ele um dia. Mas o Fábio Chaves falou uma coisa que eu acho que está muito, muito errada. Ele falou o seguinte: um produto que não tem ingrediente de origem animal e não foi testado em animais, ele é vegano. E ele disse que isso é um fato e que o resto é opinião. E eu discordo absolutamente dessa fala. Eu não acho que isso é um fato. Eu acho que isso é uma opinião dele. É, o, um produto que vem de uma empresa com denúncia de tráfico de pessoas, sabe? Como que você pode chamar isso de um produto vegano? E eu acho que essa é a grande diferença do vegano liberal para o vegano popular, né? Do veganismo liberal para o veganismo popular. O veganismo popular, o veganismo liberal, ele tem alguns valores, né, que são, na minha opinião, incompatíveis com o veganismo, né? São incompatíveis com valores de ter um mundo sem opressão. E eu acho que não existe nada errado em você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é um problema, né? Por mais que eu me defina como anticapitalista, tipo, eu não preciso morar numa ecovila no meio do nada para eu lutar contra o capitalismo. Eu não preciso estar parte do capitalismo para lutar contra o capitalismo. Eu posso lutar contra o capitalismo enquanto eu estou inserido no capitalismo, sabe? Eu conheço gente que é vegana, que trabalha em restaurante que não é vegano. Tem que lidar ali com ingredientes de origem animal e servir para as pessoas, sabe? Conheci gente que já teve, por causa de trabalho, também lidar com um monte de produtos testados em animais, sabe? Então, assim, no sistema que a gente vive, a gente vai passar por várias incoerências em relação às coisas que a gente acredita, né, em relação às nossas ações. A gente tem que saber diferenciar o que são incoerências do sistema e o que são incoerências nossas. Então, eu não posso viver, por exemplo, sem o celular, se eu quiser ter um trabalho, se eu quiser ter um emprego, se eu quiser ganhar dinheiro. Eu, atualmente, preciso ganhar dinheiro para ter uma vida confortável. E isso é uma incoerência, né? E, tipo, eu ganhar dinheiro não é o problema. Eu acho que o problema seria eu começar a acumular uma quantidade absurda de dinheiro, enquanto tem outras pessoas que não têm o mínimo para viver bem, né? Então, o
O problema não é você ganhar um salário, você vender um produto, né, ou você ter um pequeno negócio. O problema é você se tornar um monopólio, sabe, que vai destruir outros negócios no meio do caminho, com práticas tipo, completamente questionáveis de mercado, com chavos no governo e acordos, sabe? Então, assim, não existe nada de errado em criar um conteúdo sobre veganismo na internet e vender esse conteúdo, né? Ano passado mesmo, eu fiz um curso de vídeo e eu disponibilizei ele mediante pagamento. Assim, não era... Eu deixei como contribuição voluntária no meu Apoia-se. Então, teve gente que colocou R$ 100, teve gente que colocou 5, sabe? E eu acho que eu podia me permitir, naquele momento, né, em termos de grana, não cobrar um valor caro pelo meu curso. Mas se eu tivesse no momento de necessidade, eu ia, né, cobrar um valor caro, eu ia cobrar um valor que não necessariamente caro, mas um valor fixo, para eu ter certeza que eu ia ter um retorno específico ali para pagar as contas. Então, assim, não tem coerência em ganhar dinheiro e ser um vegano popular, né? Entendi. Uma outra coisa que eu acho, você vai me dizer se sim ou não, que a gente tem em comum é que eu também gosto muito de discutir a questão filosófica, né, o porquê, a moralidade e tal. E eu cozinho quase 100% das minhas refeições, eu praticamente não peço comida, mas eu improviso muito, né? Eu não sigo receita, eu compro coisas que eu conheço, às vezes eu conheço alguma coisa nova e incorporo, mas eu não sou muito de seguir receita. Então essa parte eu sou meio fraco também, sabe? Me passa receita vegana. Pô, não sei, procura receita vegana tu. Sabe? O importante é se tornar vegano. Depois você vai atrás do que você vai comer, né? Mas eu acho que as pessoas também exigem um pouco isso. Eu reparei que você também começou a fazer umas receitas, né, no teu canal. Você está fazendo um pouco essa questão de passar receita como para atender um público que vinha pedindo? Como é que está essa sua relação com as receitas? Como é que você lida com isso na sua vida pessoal, assim, em relação a seguir receita ou não, enfim?